Então, o que é que nós queremos estudar hoje? Hoje nós queremos estudar isso aqui, ó. Nós queremos entender isso. Esse é o nosso intuito de hoje, tá? O que significa isso? O que é? Tá? Então, o que significa isso é o seguinte. Primeiro ponto. Quando estamos estudando isso, esse P não precisa estar no domínio de F. Primeira coisa é essa, tá? Esse P não precisa estar no domínio, tá bom? Vamos entender tudo. Ponto 2. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui. O que significa? Significa exatamente o que o símbolo parece significar. O que você acha que é? O que você acha que é? Diz. X se aproximando de P. X tendendo a P. Então existe uma coisa dinâmica aí. O P é alguém que está fixado. O X é alguém que está se aproximando. Beleza? Então aqui é X tendendo a P. Tá bom? Isso que quer dizer. E se é X tendendo a P, se você está na reta real, se esse carinha aqui é o P, se é X tendendo a P, está tendendo por onde? Por valores maiores do que P ou menores do que P? Pelos dois lados. Ou pode ser só por um. Isso vai depender muito do domínio que tu estás trabalhando. Isso vai depender muito do contexto que você está analisando. Beleza? Então, pode ser por valores maiores, pode ser por valores menores, ou pode ser só por um dos lados. Tá? Então, uma coisa que a gente vai dizer é, se for por valores maiores, a gente vai tender a escrever assim, ó, X tende a P, aí a gente coloca um sinal de mais em cima, que quer dizer que são valores que são maiores do que P. Tá? Então, o X está desse lado aqui. Se eu escrever X tendendo a P com menos em cima, quer dizer que eu estou pelo lado esquerdo. Beleza? E se eu escrever simplesmente X tendendo a P, aí você olha o contexto. Dá para ser pela direita e pela esquerda? Beleza, então vai ser pela direita e pela esquerda. Só dá pela direita? Então vai ser só pela direita. Só dá pela esquerda? Então vai ser só pela esquerda. Deu para entender? Tá? Essa é a simbologia, tá bom? Agora, o que significa isso? Esse lin aqui. Esse lin é uma abreviação da palavra limite, tá? Isso aqui, o que isso está dizendo é o seguinte, que se o x está muito perto do p, a função está muito perto de L. Tudo bem? Esse é o significado, tá? Então, de agora em diante, sempre que você vê isso aqui, limite f de x tendendo a p, isso é igual a L, isso significa que f de x se aproxima muito de L à medida que x se aproxima adequadamente de P. Tá bom? E isso aqui é o significado, tá? E dizemos que o limite de f, quando x tende a p, é L. Tá bom? Esse é o significado, tá?
Olha só. Suponha que isso aqui seja o gráfico de uma função, tá? E aqui tem um ponto P e esse pontinho aqui vai em L, tá? A função pode não estar definida em P. Se ela não estiver definida em P, aqui vai estar bola aberta, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Que se eu estou me aproximando de P pelo lado direito, se eu pego esse carinha aqui, eu vejo onde é que ele está. Olha, ele está fora dessa faixa que eu fiz, tá? Então eu me aproximo mais ainda, pego esse outro carinha aqui. Aí observa, opa, caiu dentro da faixa. É isso que vai me interessar, tá? Eu fixo uma certa faixa aqui, nesse L, e verifico se eu consigo pegar uma faixa aqui em P, tá? Essa vai ser a ideia que a gente vai desenvolver hoje, tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar agora como seria como seria dada a velocidade no tempo igual a t igual a 5 segundos de um objeto em queda livre. Quero entender isso. Como é que é dada a velocidade de um objeto que está em queda livre? Depois de um certo 5 segundos. Soltei o objeto, marco 5 segundos. Quando der 5 segundos, eu me pergunto, qual é a velocidade desse objeto no instante? Tá? Claro que eu estou supondo que durante esses 5 segundos o objeto ainda não alcançou o chão. Eu estou numa altura suficiente, tá? Qual é a hipótese que você acha que eu tenho que acrescentar nesse tipo de problema? Qual é a hipótese que geralmente a gente acrescenta? Distância, uma. O que mais? Oi? Aceleração da gravidade. O que mais? A altura já foi. O que mais? Não. Massa não se acrescenta, né? Lembra que você não leva em consideração a massa? O que mais? Tem uma coisa que a gente retira do ambiente. Resistência do ar. Tá? A gente despreza a resistência do ar. Ok? Então, Galileu já sabia que o espaço percorrido por objetos assim, em queda livre, ele é dado por essa equação. S de t igual 4,9 t ao quadrado. Galileu já sabia disso. Tá? Muito bem, a gente quer saber qual é a velocidade que está caindo esse objeto. Em 5 segundos. Mas a gente sabe calcular o quê? Qual é a velocidade que a gente sabe calcular? Velocidade média. Isso que a gente sabe calcular. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular a velocidade média desse objeto. Vou pegar, por exemplo, a velocidade, o espaço que ele está em 7 segundos e vou subtrair do espaço que ele está em 5 segundos e vou dividir pelo tempo 7 segundos menos 5 segundos. Não é assim que se calcula a velocidade média? Tá? Então, vou calcular a velocidade média entre 7 e 5 segundos. Tá bom? Eu fiz essas contas. Entre 7 e 5 segundos, se você fizer as contas, você vai chegar no valor 58,8. Eu te pergunto, esse valor 58,8 é a velocidade em 5 segundos? Não. Ela é a velocidade média do intervalo de 5 até 7 segundos. Claramente, em 7 segundos, ele vai estar muito mais rápido do que em 5 segundos. Então, se eu quero chegar na velocidade instantânea de 5 segundos, eu tenho que pegar um intervalo grande ou um intervalo pequeno? Um intervalo pequeno, porque quanto mais distante dos 5 segundos eu estiver, maior vai ser a taxa de erro, concorda? Tá? Então, eu vou aproximar, eu vou pegar um cara mais perto. Então, o primeiro passo que eu fiz foi pegar um intervalo de 5 a 7. Tá? Então, vamos pegar um intervalo menor ainda, de 5 a 6. Então, você calcula a velocidade média e o espaço em 6 segundos, menos o espaço em 5 segundos,
subtrai os tempos, e isso aqui, cheguei a fazer as contas disso, isso dá 53,9. Essa é a velocidade que deu, 53,9. Eu te pergunto, essa é a velocidade em 5 segundos? Não. Ela tem uma influência, não tem? Tem uma influência do tempo 6, certo? Outra coisa, qual das duas velocidades está mais perto da velocidade em 5 segundos? Você concorda que é essa? Essa aqui, está mais perto. Tá? Então, você continua fazendo essas contas, vamos pegar um outro intervalo, por exemplo, esse intervalo aqui, de 5 até 5,1 segundos. Se você fizer as contas, você vai chegar que a velocidade média vai dar 49,49. Ok? Nota que se eu pego uma diferença de 2 segundos, deu 58. Peguei a diferença de 1 segundo, deu 53. Já é uma grande diferença, né? Quando eu pego uma diferença de 0,1 segundos, já deu 49,49. Será que eu estou perto da realidade? Sim ou não? Sim. Então, eu vou pegar uma diferença menor ainda. Então, me deu o trabalho de fazer algumas continhas. Eu peguei o seguinte intervalo. Eu peguei um intervalo de 5 até 5,01 segundos. Você faz essas contas, você vai chegar que a velocidade média nesse intervalo é 49,049. Tá? E aí, qual é a velocidade instantânea em 5 segundos? É provável que seja 49, né? É provável. Mas você meteria sua mão no fogo por isso? A gente tem que comprovar isso. Tá? Então, a gente tem que comprovar isso. Então, vamos tentar entender a ideia. Qual foi a ideia? Nós saímos da velocidade média e nós nos aproximamos do que é o resultado fazendo o quê? O que foi que a gente fez? A gente fez o quê? A gente diminuiu o intervalo cada vez mais, concorda? Então, vamos fazer isso de uma forma genérica. Tá? O que eu quero dizer com forma genérica? Eu quero dizer que eu não vou dizer quanto que eu estou diminuindo. Eu só vou dizer que a diminuição vai ser muito grande. Eu vou diminuir, para ficar muito, muito, muito pequeno. Tá? Então, eu vou fazer de uma forma genérica. Então, eu vou fazer assim. Ó. Então, o meu caso vai ser assim. Vai ser velocidade média. Velocidade média vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar o espaço em um tempo que vai ser um pouquinho diferente do 5. Assim, um petelecozinho diferente do 5. Tá? E vou pegar o espaço em 5. Tá bom? Isso, t menos o 5. O que é que eu sei? Que o t ele é igual a 5? É isso? Não. O t é diferente do 5. Por mais pequeno que seja, ele é diferente do 5. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. O que é um espaço? O espaço é 4,9 vezes t ao quadrado. Então, vou colocar aqui. 4,9 vezes t ao quadrado. Menos o espaço em 5. É 4,9 vezes 5 ao quadrado. Dividido por t menos 5. Tá? O que vocês fariam aqui? Nessa conta, o que vocês fariam? Aqui. Coloca o 4,9 em evidência. Vai ficar 4,9 vezes t ao quadrado menos 5 ao quadrado. Isso tudo dividido por t menos 5. E agora? O que vocês fazem? Oi? Produto notável de t quadrado menos 5 quadrado. Tá? Então, vamos ver como vai ficar.
Então, vai ficar assim, ó, essa velocidade média, ela vai ser igual a 4,9 vezes. O produto notável aqui, quem seria? Oi? T mais 5 vezes T menos 5. O produto da soma pela diferença, tá? Então, aqui vai ficar T mais 5 vezes T menos 5. Isso tudo dividido por T menos 5. Tá bom? O que você faz agora? Corta T menos 5 com T menos 5. Por quê? Por quê? Não, a resposta não é essa. É porque o T não é 5. Como o T não é 5, T menos 5 não é 0, concorda? Se não é 0, toda vez que você tem um quociente com números iguais em cima e embaixo, você pode simplesmente cancelar esses números, beleza? Então é isso que eu vou fazer, ó. Então eu vou cancelar esse cara com esse cara. Então a velocidade média é 4,9 vezes T mais 5. Então, eu acabei de estipular uma fórmula para determinar a velocidade média desse objeto que está caindo, independente do tempo que for. Tá? Acabei de fazer isso. Por exemplo, se eu quero saber a velocidade média de 5 a 7, eu pego o 7 e substituo no lugar do T lá. Vai ficar 7 mais 5, 12. 12 vezes 4,9 deve dar 58,8. Entendeu? Se eu quiser em 6, mesma coisa, substituo lá no T. 6 mais 5, 11 vezes 4,9 deve dar esse número 53,9. Beleza? Muito bem. Mas qual é o nosso intuito? Nosso intuito é determinar a velocidade instantânea em T igual a 5. Então eu quero saber se esse T tiver muito perto do 5. Ele não é o 5. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o limite da velocidade média quando t tender a 5. Tá? Então isso aqui é igual o limite de 4,9 vezes t mais 5 quando t tender a 5. Quando t se aproximar do 5, o que é que acontece? Tá bom? Bem, se o t estiver muito perto do 5, perto de onde vai estar essa soma? Essa soma vai estar perto de 10. Ok? Então, essa multiplicação vai estar perto de quem? Do 49. Que era a suspeita inicial de vocês. Beleza? Então, a velocidade instantânea desse objeto no tempo 5 é 49. Tá? Você vai fazendo as velocidades médias, e realmente dá para você imaginar que talvez aconteça isso mesmo, e lá a gente verificou, por um cálculo simples, que essa velocidade realmente vai para 49. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos fazer algumas interpretações geométricas. Você supostamente nunca estudou limite na sua vida. Quando eu digo supostamente, é porque às vezes tem uns que já tem livro de cálculo em casa, desde a infância, né? E vai pegando esses livros. Outros já pegaram o livro do ensino médio de 1990 e alguma coisa, e lá já tinha limite e derivadas integrais. Tá? Acredite, limite e derivada integral era conteúdo de ensino médio. Tá? Não era conteúdo de ensino superior, não. Era o conteúdo avançado do ensino superior, mas no ensino médio já tinha isso. A gente já perdeu muito na matemática. Tá? Esse conteúdo deveria ficar lá no ensino médio. Só que imagina, se só com funções e probabilidade a gente já se enrola, né? Imagina se tivesse limite e derivadas integrais. Então,
Vamos lá. Eu vou colocar aqui um gráfico de uma certa função. Vou colocar bem aqui o P. Tá? Eu vou dizer que esse cara aqui é, por exemplo, 5. Vou colocar aqui um outro gráfico. Que vai ser semelhante a esse. E aqui eu vou colocar o 7. E aqui o P. Tá? Vou colocar aqui um terceiro gráfico. Isso aqui vai para o 4. Esse carinha aqui vou colocar L. Tá? Muito bem. Tem esses 4 gráficos. Se eu fosse você, eu prestaria muita atenção nesses 4 gráficos, porque vai ser algo assim que vai estar na tua prova. Tá? E se você conseguir compreender bem esses 4 gráficos, você tem grandes chances de compreender bem o que é limite. Se você não compreender bem esses 4 gráficos, você volta o vídeo e assiste de novo, quantas vezes forem necessárias. Tá? Não tenha essa vergonha. Tá bom? Se você tem vergonha de assistir na frente dos outros, não tem problema. Vá para o seu quarto e assista sozinho. Tá bom? Vamos lá. Tenho esse gráfico dessa função. Suponha que tudo aqui é uma função f. Tá? Eu pergunto para você o seguinte. Se eu quisesse fazer isso, limite da função quando x tende a p. Ou seja, se eu estiver me aproximando de P, não importa se eu estou indo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, o que acontece com o gráfico da função? O gráfico da função está indo para onde? Para onde? Vamos pegar um cara. Vou pegar esse cara bem aqui. Tá aqui? Tá? Eu vou me aproximando aqui pelo lado direito. Se eu pegar esse cara. Tá aqui? Então começou lá e tá descendo. Tá? Agora já tá aqui. Se eu pego esse outro carinha aqui. Agora já tá aqui. Eu estou me aproximando pelo lado direito e o gráfico está indo para onde? Está indo para 5. Ok? Pelo lado direito. Beleza? Vou agora pelo lado esquerdo. Vou pegar esse cara. Ele deu aqui. Deu no 5. Pega esse cara. Deu abaixo do 5. Pega esse cara. Já deu muito perto do 5. À medida que eu vou me aproximando pelo lado esquerdo, o gráfico está indo para onde? Para 5. Tá? Então, a gente vai dizer que o limite dessa função, supondo que o gráfico não se comporta de forma diferente, que ele se comporta exatamente como nós estamos vendo, tá? Então, nesse caso, o gráfico da função, esse limite vai dar 5. Deu para entender isso? Tá? Muito bem. Agora, olha este caso. Este caso 2. Esse aqui é o caso 1. Tá? Caso 2. Se eu estou me aproximando de P, pela esquerda ou pela direita, não importa. Eu não chego no P. Estou só me aproximando dele. Se eu estou me aproximando pela esquerda ou pela direita, o que está acontecendo com o gráfico? O gráfico está se aproximando de quem? De 7. De quanto?
4. 5,5, a média do 7 e 4. Vamos pensar. Olha lá. Se eu pego esse cara, a imagem está lá em cima, certo? Se eu pego esse cara bem aqui, a imagem já deu aqui embaixo. Se eu pego esse outro cara aqui, a imagem já deu mais embaixo ainda. Se eu pego bem pertinho do P, a imagem vai para bem pertinho do 4. Então, pelo lado direito, para onde está indo? Para o 4. Tá? Ah, mas e o 7? Não importa. Tá? Não importa. Vamos pelo lado esquerdo agora. Se eu pego esse cara, a imagem está aqui embaixo. Se eu pego esse cara, a imagem está aqui embaixo. Se eu pego esse cara, a imagem está aqui embaixo. Mas a imagem está se aproximando de quem? Do 4. Então, esse limite é 4. Deu para entender? Eu me aproximei pelo lado direito, me aproximei pelo lado esquerdo e a função se aproximou do mesmo valor, que é 4. Então, se o comportamento é realmente dessa forma visual como nós estamos vendo, então nós podemos dizer que o limite dessa função, quando x tende a p, é 4. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá. Vamos lá. Esse aqui. Nota que tem um buraco aqui no gráfico. Tá? Eu te pergunto, se eu quiser calcular o limite dessa função quando x tender a p, o que é que dá? Dá o quê? L. Ok? Porque se eu vou aqui pelo lado direito, dá um cara lá em cima. Eu vou mais aqui, dá um cara lá em cima. Eu vou mais aqui, dá um cara lá em cima. Eu vou mais aqui, dá um carinha bem aqui. Nota que está se aproximando do L. Tá? Chegando perto do L. Isso pelo lado direito. Do lado esquerdo, da mesma forma. Se aproxima de L. Então, aqui o limite é L. Beleza? Tá? Agora, este gráfico. Esse gráfico aqui. Qual seria o limite da função quando x tender a p? Qual é o limite? Se eu estiver me aproximando pelo lado direito, o que é que dá? 5. Se eu estiver me aproximando pelo lado esquerdo, o que é que dá? 4. Então, você concorda que, se eu simplesmente digo para você, quando x se aproxima de p, eu não consigo saber para onde a função está indo? Certo? Porque pelo lado direito ela vai para um valor e pelo lado esquerdo ela vai para outro valor. Quando isso acontece, nós dizemos que o limite não existe. Deu para entender? Tá? Então, nesse caso aqui, o limite não existe. Tudo bem? Agora, observa o seguinte. Nesse caso, a função está definida em P. Qual é a imagem dela em P? É 5. Ela está definida em P. Tá? Nesse outro caso, a função também está definida em P. Qual é a imagem da função no P? É esse cara aqui em cima. Ó. É o 7. Tem o gráfico, aí tem um buraco aqui e ele salta lá para cima. Esse aqui que é a imagem dele. Tá? É 7. Nesse caso aqui, a função não está definida no P. Ok? Não tem imagem dela no P. No P, não existe, é um buraco aqui. Nesse caso aqui, a função está definida no P. E é esse valor aqui em cima. Ó. Não é esse valor aqui embaixo. Tudo bem? Todas essas características têm nomes para ela. Tá? E a gente vai falar desses nomes. Tudo bem aí, pessoal? Tá? Muito bem. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo.
Suponha que você tenha a seguinte função, f de x igual a 2x menos 1, se o x for diferente de 3. E ela vai ser 6 se o x for igual a 3. Eu te pergunto, quão próximo de 3 deve estar o x para que f de x difira de 5 em 0,1 unidades. Tá? Quero saber isso. Vamos tentar entender isso. Primeiro, vamos pegar essa função e esboçar o gráfico dela. Isso aqui é uma função definida por partes. Tá? Então, vamos tentar esboçar o gráfico dela aqui primeiro. Vamos lá. Olha só para isso aqui. Isso aqui é uma função afim, concorda? Função afim, coeficiente angular é positivo, então essa função é crescente. O coeficiente linear é menos 1, então ela passa pelo menos 1 no eixo y. Tá? Então, por aqui, ó, passa aqui pelo menos 1 e ela é crescente. Tá? Então, seria esse o gráfico dela se não tivesse outra coisa aí. Mas tem outra coisa. Outra coisa é, se o x for 3, a imagem é 6. Então, vou pegar aqui 1, 2, suponha que esse aqui é o 3. Tá? Suponha bem aqui o 3. No 3, se eu pudesse usar o 3 aqui, 2 vezes 3 é 6. Com menos 1, daria 5. Tá? Só que ele diz que não dá 5, ele diz que dá 6. Então, a imagem nesse ponto é acima dessa reta. Então, aqui é aberto. Tá? Por que aberto? Porque aqui é 5. Tá bom? Então, a imagem está acima. É esse ponto bem aqui, ó. A imagem. Esse aqui seria o 6. Tudo bem, pessoal? Esse é o gráfico dessa função. É essa reta com um buraco e um ponto aqui em cima. Tá? Esse é o gráfico dela. Então, a pergunta é a seguinte. Pensa comigo, olha. Se eu pegar um certo intervalo aqui, aí eu vou pontilhar esse intervalo para cá. Deu aqui. Pega esse cara. Deu bem aqui. Aí eu arrasto essa imagem para cá. Ó. A imagem deu aqui. E a imagem deu aqui um pouco abaixo do 6. Tá? Então, deu esse intervalo. Tá bom? Eu quero saber o seguinte. Olha, esse intervalo aqui está indo de 5 até 6, basicamente. Então, esse intervalo ele tem largura 1. Certo? Ele é 1 para baixo e 1 para cima. Tá bom? Mas eu não quero que aconteça isso. Eu quero que aconteça que a distância da função para o 5 seja, no máximo, 0,1. Eu não quero que dê 1. Entende? Então, quer dizer que o intervalo que eu peguei aqui é muito largo. Eu preciso pegar um intervalo bem menorzinho aqui. Tá? Então, eu preciso pegar um intervalo assim, ó, pequenininho. Dá para visualizar? Dá. Preciso pegar um intervalo pequenininho, de tal forma que quando eu olhar para a imagem aqui, olha para a imagem vai dar um outro intervalo aqui, e esse intervalinho bem aqui, ó, ele tem a distância de todos os pontos dele para o 5 seja pequenininha, 0,1 no máximo. Tá? Essa que é a pergunta. Quanto é que tem que ser, então, a largura desse intervalo para que esse tamanho dessa faixa não seja maior que 0,2? Que é do centro para cima 0,1 e do centro para baixo 0,1. Então, a largura é 0,2 no máximo. Tá bom? Essa conta que a gente quer fazer agora. Como fazer essa conta? Tá? Então, vamos partir para essa conta. Então, o que é que a gente vai fazer? Como se calcula a distância?
de pontos. Como é que se calcula a distância? Ponto final menos ponto inicial, certo? Mas e se o ponto final for um número que é menor que o ponto inicial? Por exemplo, vamos olhar para a reta para os pontos 1 e 4, certo? Qual é a distância de 1 para 4? 3. Mas e a distância de 4 para 1? Também é 3. Mas quem é o ponto final e quem é o ponto inicial? É 1 ou é o 4? Percebe que eu não disse? Eu não disse que é um ponto final, certo? Mas é consenso que essa distância é? É quanto? 3. Ninguém disse menos 3, certo? Como eu não sei quem é o ponto inicial e nem quem é o ponto final, eu tenho que colocar isso dentro de quê? Dentro de módulo. Beleza? Então, se eu quero medir distâncias, eu tenho que pensar em módulo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a função e eu quero calcular a distância dela para quem? Para o 5. Tá? Então, eu vou pegar a função e vou calcular a distância dela para o 5. Essa distância tem que dar no máximo quanto? Tem que dar no máximo 0,1. Então, tem que ser sempre menor que 0,1, concorda? Tá? Então, isso aqui tem que ser menor que o 0,1. Tá? É isso que a gente quer que aconteça. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Muito bem. Essa função, não me interessa o que acontece nela no 3. Não me interessa. Lembra o que foi que nós fizemos aqui? A gente quer se aproximar do P pela direita e pela esquerda. A gente não quer saber o que acontece no P. Da mesma forma aqui, aqui e aqui. O que me interessa é perto do P. E não no P. Por enquanto. Tá? Então, vamos lá. Então, essa função, quem é ela se eu não estou no 3? Quem é ela? É 2x menos 1, se eu não estou no 3. Tá bom? Então, eu vou reescrever isso aqui. Então, 0,1 é maior que essa função menos 5. Tá? Eu vou colocar o igual aqui, porque o que eu vou escrever é igual a essa parte. Tá? Então, a função, quem é a função? 2x menos 1. Menos o 5. Isso aqui é igual 2x menos o 6. Tá bom? Agora, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, ó. O intervalo que eu quero pegar aqui são os caras que o 3 está no meio, certo? O 3 é o ponto central. Então, eu vou ter que medir uma distância de 1x para o 3, concorda? Como é que se escreve a distância de x para 3? Como é que é? A distância de x para 3, como se escreve? Bora! Vai, distância de x para 3. Você tem que fazer x menos o 3 e isso tem que estar dentro do módulo. Tá ok? Eu te pergunto, é possível sair daqui a distância de x para 3? É ou não é possível? Concorda? Olha lá, isso aqui é a mesma coisa que módulo de 2x menos 2 vezes 3. Tudo bem? Tem 2 aqui, vou colocar ele em evidência. Isso aqui é igual 2 vezes x menos o 3. Tá bom? Propriedade de módulo. Isso aqui não é uma multiplicação? Módulo da multiplicação é o quê? É a multiplicação dos módulos. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que módulo de 2 vezes o módulo de x menos o 3. Olha lá, apareceu a distância. Ó.
Distância do x para 3 apareceu. Tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó. Esse 2, quanto é o módulo dele? 2. Tá? Então, deixa eu reescrever isso aqui. Então, ó, vai ficar assim, ó. 0,1 é maior que 2 vezes a distância do x para o 3. Beleza? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso aqui vai dar 0,05 é maior que a distância do x para o 3. E aí, bingo, resolveu o nosso problema. Como que resolveu o nosso problema? Resolveu o nosso problema é o seguinte, que se por acaso os caras, os x, estiverem a uma distância 3, aliás, se estiverem a uma distância menor que 0,05 do 3, o que acontece com a imagem? A imagem da função para o 5 está a uma distância menor que 0,1. Ok? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Se x estiver a uma distância menor, a uma distância de 3, menor que 0,05, então a função f de x está a uma distância menor que 0,1 de 5. Que era o que a gente queria. Tá bom? A ideia é, você me diz a imagem. Você quer que ela fique distante quanto? Aí você diz tanto. Aí eu digo, então se você quer essa distância, basta você pegar no domínio essa distância outra aqui. Tá? Se você diminuir mais ainda a distância na imagem, o que você tem que fazer no domínio? Pega uma distância menor ainda. Então nota que você sempre olha para a imagem para depois determinar uma distância no domínio. Tudo bem? Esse é o primeiro limite da vida de vocês. Tá? O primeiro. E eu já vi assim que vocês estão encantados por ele. Porque vocês não viram nada ainda. Vocês ainda vão se apaixonar. Esse é só um encanto inicial. Calma. Calma que vocês vão se apaixonar. Tá? Vamos lá. Então já temos a primeira resposta. Vamos avançar. Vou fazer mais uma semelhante a essa, para vocês entenderem a ideia. Um exemplo 2. Eu quero saber o seguinte. Com o próximo de 5, deve estar x para que a função f de x igual a 2x menos 4 possa diferir de 6 em, no máximo, 2 unidades. Quem sabe me explicar como faz? Nota que o problema é quase o mesmo? Quase o mesmo. Tá? Quase o mesmo. Então, eu pergunto assim, ó. Quanto que o x tem que estar longe de um cara, nesse caso, do 5, para que a imagem dessa função esteja perto do 6 por, no máximo, 2 unidades. Tá?
Vamos ver a interpretação geométrica disso antes de fazer as contas. Vamos lá. Vamos pegar essa função. Essa função é uma função afim que passa pelo menos 4. E a raiz é 2. Então, a raiz aqui é 2. Passa aqui pelo menos 4. Tá? Então, o gráfico dela é essa reta aí. Tá bom? Aí ele diz o seguinte, olha, eu quero saber perto do 5. Então, suponha que aqui seja o 5. Suponha que esse carinha aqui seja o 5. Tá? Se esse carinha é o 5, faz a conta. 2 vezes 5, 10. Com menos 4, 6. Tá? Então, esse carinha aqui seria o 6. Beleza? Então, olha, eu quero que a imagem da função esteja perto do 6 por, no máximo, 2 unidades. Então, ela pode passar 2 unidades do 6 e pode ficar antes do 6 2 unidades. Beleza? É isso que a gente quer. Olha, então se ela pode passar 2 unidades do 6, então eu permito que você chegue até o 8. Tá bom? E se ela pode ficar antes do 6 2 unidades, então eu permito que você chegue até o 4. Tá bom? Então vai existir aqui um certo ponto. Vai existir aqui um certo ponto. Esse pontinho aqui, quero saber quem é esse cara. Esse pontinho aqui, quero saber quem é esse cara. Entenderam o problema? Tá? Eu te dou a faixa aceitável e você me diz qual a faixa que joga lá dentro. Percebe? Isso que tem que ser feito. Tá? Então, começa por onde? Por onde que a gente começa? A gente começa pela faixa aceitável. Tá? Veja essa distância. Então, vamos fazer essa conta. Olha lá. A função menos a imagem tem que ser menor do que 2. Beleza? Vamos fazer isso. Então, o 2 tem que ser maior que a função menos o centro, que é o 6. Isso aqui é igual. Quem é a função? 2x menos o 4. Então, isso aqui vai ficar 2x menos o 4 menos o 6. Isso aqui é igual 2x menos 4 com menos 6 dá menos 10. Beleza? Deixa por enquanto aí, que você vai saber o que vai fazer agora. Olha para cá. Esse cara não está centrado no 5? Esse intervalo está centrado no 5. Então, esse intervalo aqui, eu tenho que saber a distância do x para o 5. É isso que eu tenho que saber. Eu quero saber, ele é menor que quem? Quem é esse cara? Tá? Esse é o meu problema. Beleza? Eu consigo fazer aparecer aqui o x menos 5? Consegue ou não? Consegue. Né? Isso aqui é 2 vezes x menos 5. Beleza? Agora aplica a propriedade de módulo. Isso aqui é 2 vezes o módulo de x menos o 5. O 2 é positivo, posso passar dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1. Perfeito? Então vai ficar 1 é maior que x menos o 5. Tudo bem? Então, a resposta do seu problema. Se eu quero que a imagem da função fique distante do 6 por, no máximo, 2 unidades, então, no domínio, eu só posso olhar para os caras que estão distantes do 5 por, no máximo, 1 unidade. Entende? Esse é o nosso problema. Está resolvido. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas esses não têm graça.
tem graça porque são números. Eu quero exemplos mais gerais. Eu preciso generalizar isso. Ou seja, eu preciso ir para qualquer tipo de função. Tá? Eu preciso fazer isso com funções afins, com funções quadráticas, funções cúbicas, funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas. Eu preciso fazer isso com qualquer função. Tá? Então, isso que a gente está fazendo agora são exemplos. São exemplos. E, a propósito, são exemplos de funções afins, que são muito simples. Tá? Então, vamos avançar. Então, a nossa definição de limite é a seguinte. Nossa definição de limite é o seguinte: seja f definida em I, com P pertencente a I, e exceto possivelmente em I. Em P, aliás. Exceto possivelmente em P. O que eu quero dizer? Que essa função está definida nesse intervalo, esse P está dentro desse intervalo, mas pode ser que a função não exista no P. Tá? Mas em todo o resto ela está definida. Mas no P ela pode não existir, não tem problema. Tá? Então, dizemos que o limite da f de x, quando o x tende a P, isso aqui é L, se agora vem o seu poema de cálculo 1. É aquilo que você vai falar para todo canto que você for. Não importa se você entra no ônibus, se você está na sala da sua casa assistindo um filme, ou no seu quarto, ou se você vai encontrar com a pessoa amada. Inclusive, esse poema ele tem que ser uma identificação com a pessoa amada. Tá? Se você está conversando com a sua mãe na fila do RU, não importa onde você está, você tem que lembrar dessa frase. É assim, ó. Se dado, observa bem, dado epsilon maior que zero, tá? Existe um delta maior que zero, ok? Tal que x menos p maior que zero, menor que delta, implicar que a distância da função para L é menor que epsilon. É isso a sua vida de agora em diante. Tá? Vai ser exatamente isso. E isso é o que a gente acabou de fazer. Observa. O que é f de x menos L? Não é nada mais do que medir a distância da função para um certo ponto? É ou não é? Eu quero que essa distância seja menor que um certo epsilon. Esse epsilon, essa é uma letra grega que simboliza um número bem pequeno. Tá? Então eu quero saber, a distância da função para L tem que ser um número muito pequeno. Para isso acontecer, precisa que antes aconteça que a distância do seu cara lá no domínio seja para um certo P, seja menor. Opa, aqui é delta, tá? Seja menor que um certo delta. O que é esse delta? Delta é um cara pequenininho também. É uma letra grega que só simboliza um número pequeno. Mas isso é exatamente o que a gente estava fazendo aqui, ó. Lembra que eu te dei uma distância? A distância do 6 para o 8 é quanto? 2. E você encontrou uma outra distância. Aqui, a distância que você encontrou foi 1. Então, nesse nosso problema aqui, o epsilon é 2 e o delta é 1. Ok? Nesse outro problema que a gente fez aqui, olha lá. Esse aqui é o meu epsilon e esse aqui é o meu delta. Beleza? Tá? Então, o que é que você está fazendo? Vai ser sempre assim, ó. Se você me disser qual é a vizinhança, eu te digo qual é a outra vizinhança. Tá? Então, é assim, ó.
Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok? Se no domínio a vizinhança for pequenininha, na imagem a vizinhança também é pequenininha. Tá? É isso. E isso aqui significa isso. Beleza? É exatamente isso. Então, você vai digerir isso, vai ficar bem feliz, vai chegar em casa pensando, e quando seu pai, ou sua mãe, ou seu tio, avó, ou o próprio livro perguntar para você o que você fez hoje, você diz que você estudou limite. Aí automaticamente vai vir a pergunta, mas o que é limite? Aí você diz, limite nada mais é do que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que essa diferença é menor que delta, implica nessa diferença ser menor do que epsilon. Quando você explicar isso, a sua mãe vai olhar na sua cara e vai dizer assim, meu filho está estudando mesmo. Meu orgulho. É isso. É isso. Né? Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Provar usando isso. Né? Mostre que o limite da função afim, quando x tende a p, é AP mais B. Prove isso. Que o limite da função afim é o próprio valor da função naquele ponto. É isso que eu quero provar. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que dar um epsilon. Não era isso que era feito nos exemplos numéricos que a gente fez agora há pouco? Eu dava uma distância 0, 1. Eu dei uma distância 2 e determinava quem era o delta. Tá? Então, a mesma forma eu tenho que fazer agora. Tá bom? Então, vamos lá. Então, dado epsilon maior que zero, queremos analisar a seguinte distância. Qual é a distância? Eu tenho que pegar a função e subtrair desse carinha menor que epsilon. Tem que fazer isso. Tá? Eu tenho que analisar essa distância. Ver o que acontece. Ok? Então vamos analisar ela. Então, quem é a sua função? Eu sei que isso aqui, o epsilon, é maior que. Quem é a sua função? A sua função está aqui, ó. É ax mais b e está subtraindo do AP mais b. Então vai ficar menos AP menos b. Tá? Vai ficar menos AP menos b. Agora eu posso cancelar o b, né? Cancela o b. Vai ficar quem? Vai ficar ax menos AP. Quem você acha que eu tenho que fazer aparecer aí? O que eu tenho que fazer aparecer na minha conta? Lembra o que a gente fez agora há pouco? Olha, eu queria que o cara que está no domínio fosse uma distância de, no máximo, 2 unidades para o 6. Aliás, para o 5, né? Então, quem foi que a gente fez aparecer? Não foi o x menos 5? Quem que eu tenho que fazer aparecer lá, então? X menos o quê? P. Exatamente. É isso que eu tenho que fazer. X menos P. Mas dá para fazer aparecer aqui o X menos P? Dá ou não dá? Coloca o A em evidência. Certo? Então, esse aqui vai ficar A vezes X menos P. Beleza? E agora? O que eu faço agora?
Vai, o que é que eu faço? Aplica a propriedade do quê? Do módulo. Como é que vai ficar, então? Aplicando a propriedade do módulo. A? Você está dizendo que vai ficar assim? Assim? Não está faltando nada, não? Está faltando o quê? Módulo do A. Não sei se A é positivo ou negativo, certo? Então eu coloco aqui módulo do A, certo? O que eu sei é que esse A não é zero. Tá bom? Porque eu estou trabalhando com uma função afim. Se é afim, não pode ser zero. Beleza? Eu quero que apareça só x menos p, mas tem esse A aqui. O que eu faço com esse A? Passo dividindo. Vai alterar a desigualdade? Vai alterar a desigualdade? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o cara está dentro do módulo. Ele é positivo. Perfeito? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Epsilon sobre módulo de A. Isso é maior que x menos o p. Pronto. Já tenho agora o que eu quero, ó. X menos p é menor que epsilon sobre módulo de A. Mas se a gente olha para a definição de limites, diz o seguinte, que se eu tenho um epsilon maior que zero, existe um delta, de tal forma que o x menos p tem que ser menor do que esse delta. Mas o que eu tenho aqui é que x menos p é menor que esse cara. Então quem é o delta? É esse cara, o delta. Beleza? Muito bem. Então, dessa forma, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, a saber, quem é o cara? Delta é epsilon sobre módulo de A, né? Tá ok? X menos P menor que esse delta e é maior que zero, isso implica que a imagem da função menos AP mais B, isso é menor que epsilon. Provamos. Então, o que significa isso? Isso aqui significa que o limite de f de x, quando x tende a p, é AP mais B. Então, esse é o limite da função afim. Beleza? Então, nota que isso aqui é a função avaliada no ponto P. Tá bom? Porque f de p no lugar do x você colocou p. Beleza? Tá? Então isso acontece com a função. Na verdade, isso acontece com todas as funções polinomiais. Tá? Todas. Sem exceção. Então, o limite no início, ele é esse formalismo matemático, que parece muito abstrato, mas depois você começa a pegar o jeito. Bem, a gente definiu limites, né? A gente já sabe mais ou menos como é que se faz limite. Alguém um dia definiu soma para você. Disse assim, como é que soma dois números, certo? E você entendeu como soma dois números. Tanto que você sabe quanto é 2 mais 3, que é 5. Muito bem. Mas, assim, alguém também disse, se eu posso somar dois números, por que não 3, né? Então, 2 mais 3 mais 5, então a gente tem que saber fazer, certo? Alguém também disse assim, e se a gente definisse uma outra operação? Se a gente multiplicasse, né? 2 vezes 3 é 6, né? E se a gente multiplicasse e depois somasse, será que dá para fazer? Somar e depois multiplicar também, será que dá para fazer? E dividir?
Por que não, né? Então, você vai e define a divisão. Você já sabe onde é que essa história vai dar? Já sabe? Ainda não entendeu? É que nós acabamos de definir o que é limite. Nós definimos limite de uma função. O que você acha que a gente vai fazer agora? A gente já definiu o limite de uma função. Então você acha que a gente vai fazer o que agora? A gente vai querer fazer o limite da soma de funções. E ver o que acontece, né? E como a gente não se contenta, a gente vai querer multiplicar as funções e calcular o limite da multiplicação. E da mesma forma, a gente vai querer fazer o limite da divisão. E adivinha? Alguém definiu potência um certo dia. 2 elevado a 3, por exemplo. Aí a gente vai se perguntar, por que não, né? Então você vai pegar f, elevar a função g e calcular o limite disso. E é um dos limites mais lindos que existem. É esse. Limite de f de x elevado a g de x. Né? A gente vai fazer isso também. Tá? Então vamos logo, propriedades operatórias de limite. Bem, vamos lá. Deixa eu colocar para cá para a gente demonstrar por aqui. Então, sejam. Eu vou pegar I, um certo intervalo da reta. Tá bom? F e G são duas funções que elas estão definidas em I menos provavelmente em P. E elas têm imagens reais. E aqui o P pertence a I. Tá bom? O P está no intervalo, mas pode ser que as funções não estejam definidas no ponto. Tá? Não precisa estar definida no ponto. Ok? Muito bem. Agora, se o limite da f de x, quando x tende a p, for L e o limite da g de x, quando x tende a p, for m, então o limite de x tendendo a p da f mais g de x é quanto? Eu já sei que o limite da f é L, o limite da g é m. Então, o limite da f mais g é quanto? L mais m. Vocês estão safos demais. É L mais m. Isso aqui é L mais m. Não parece muito intuitivo? Parece muito intuitivo, né? Prova. Prova que é isso. Tem que provar. Tá? Segundo item, o limite. Quando x tende a p da f de x vezes o limite da g de x quando x tende a p é quanto? É quanto? É L vezes o M. Muito bem. Estudar com gente inteligente é outro nível. Terceiro ponto. E se eu quisesse o limite quando x tender a p da f de x sobre a g de x? Isso dá quanto? Oi? L sobre M.
Alguém não vai fazer nada aí? Oi? Quando o m for diferente de 0, certo? Porque se o m for 0, eu não posso fazer isso. Concorda? Então, desde que esse m seja diferente de 0. Muito bem. Essas 3 propriedades são as propriedades operatórias que a gente vai falar agora. A gente tem que provar elas, né? Vamos provar só a primeira. A segunda está provada no Sturt. A terceira é consequência da segunda. A segunda está provada no Sturt, mas não na parte central do livro. Agora eu não lembro se é o Sturt ou se é o Guidorizi, mas eles provam isso no apêndice. Tá? Se prova no apêndice, você já pensa assim, por que ele provou no apêndice esse negócio? É porque tem coisinhas a mais. Tá? Sempre que eles deixam para provar o resultado no apêndice, é porque o resultado é um pouquinho mais sofisticado. Tá bom? Então a gente vai provar só a soma, que é bem simples de ser entendida. Tá? Vamos provar isso. Vamos demonstrar a propriedade do limite da soma. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar o seguinte, que dado epsilon, existe um delta que implica toda aquela coisinha. Eu tenho que mostrar isso. Tá? Qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que esse limite existe e que esse limite existe. Então vamos pegar isso. Tá? Vamos escrever o que significa essas duas coisas. Tá? Então vamos lá. Temos, por hipótese, temos o seguinte, que o limite da f de x, quando x tende a p, isso aqui é L. Tá? É isso que a gente tem. O que mais? E a gente tem que o limite da g de x, quando x tende a p, isso aqui é m. É isso, né? É isso. Isso significa que, dado epsilon maior que 0, certo? Não é isso? Eu tenho que dar um epsilon maior que 0 e tenho que achar o delta, não é isso? Só que eu estou dizendo para você que já existem esses limites. Então, já existe esse epsilon, já existe esse delta. Tá? Em particular, o epsilon eu te disse que é um número pequeno. Concorda? Se vale para epsilon, então também vale para epsilon sobre 2. Que também é um número pequeno. Tudo bem? Não tem problema. Então, ó, isso significa que, dado epsilon maior que 0, existe... Olha, para essa função, existe um delta. Para essa função, existe um outro delta. Vamos tentar entender isso. Deixa eu ver se eu consigo te convencer aqui. Suponha que a minha função seja mais ou menos isso. E eu vou colocar aqui um outro gráfico. E a minha outra função seja mais ou menos isso aqui. Tá? Quase uma reta. Meio encurvado aí. Tá? Eu vou pegar aqui um certo P. Vou pegar também aqui um certo P. Tá bom? Vou pegar uma faixa. Vou pegar uma faixa aqui. Esse carinha aqui é o meu L. Tá? E esse carinha aqui é meu M. Então, eu já estou supondo aqui para você que essa é a minha função F e essa aqui é a minha função G. Tá? Pensa comigo, olha. Se eu pegar esse tamanho bem aqui,
Eu vou desprezar por enquanto que eu escrevi aqui é epsilon sobre 2, tá? Vou pensar que é só epsilon. Então, esse aqui é L mais epsilon. Tá bom? E aqui é L menos epsilon. Tá? Agora eu vou pegar esse mesmo tamanho e vou colocar aqui. Então, esse aqui seria M mais epsilon. Então, o mesmo tamanho eu coloco aqui. Esse tamanho aqui seria M menos epsilon. Tá? E vou construir duas faixas. Está aqui uma faixa. Está aqui a outra faixa. Tá? Da mesma forma aqui, vou pegar essa faixa. Está aqui, ó. Tem essa faixa e tem essa faixa. Tá? Eu te pergunto, observa. Se eu pego um cara por aqui, esse carinha vai estar fora, certo? Ele cai fora da faixa. Não me interessa. Então eu tenho que pensar nos caras que estão entre esse ponto e esse ponto. Tá? Então, olha. Então tem que ser um cara por aqui e um cara por aqui. Então tem que estar nesse trecho. Tá? Então esse trecho é um tamanho pequeno. Tá? Agora, para essa outra função, nota, qualquer cara que eu pego aqui desse lado, não vai estar dentro da faixa? Porque o gráfico já está dentro da faixa. Certo? Agora, para esse lado aqui, praticamente acontece a mesma coisa. Todo mundo daqui vai cair dentro da faixa. Tá? Então, para essa função, o meu delta pode ser grandão. Não tem problema. Já para essa função aqui, o meu delta tem que ser pequeno. Beleza? Agora, suponha que eu te faça a seguinte pergunta. Qual o tamanho do delta que faz funcionar para a função f e para a função g? Tem que ser um delta pequeno ou um delta grande? Eu quero que funcione para as duas ao mesmo tempo. Vamos ver. Para essa, se eu escolher um delta pequeno, ou seja, aqui pertinho do P, dá certo. Se eu escolher um delta pequeno aqui, bem pertinho do P, também dá certo. Então, para delta pequeno, funciona. Para um delta grandão, funciona. Mas para essa aqui, para um delta grandão, não funciona. Entendeu? Tá? Então, se eu quero que funcione as duas ao mesmo tempo, eu tenho que pegar o menor delta possível. Ok? Eu já sei que para uma serve um certo delta, para outra serve um outro delta. Se eu quero que funcione as duas ao mesmo tempo, eu vou pegar o menor desses deltas. O menor deles faz funcionar nos dois casos. Tá? Então, é isso que a gente vai pensar. Fica com isso em mente, que a gente vai continuar escrevendo aqui. Então, olha lá. O que significa o limite da f ser L? O limite da f ser L significa que se eu te dou um epsilon maior que zero, em especial epsilon sobre 2, existe um delta. Esse delta está vinculado à função f. Então, vou chamar delta de f. Maior que zero, está o quê? X menos p é maior que zero. Isso é menor que delta f. Isso implica que a imagem da função menos L é menor que esse epsilon sobre 2. Tá ok? Isso que significa o limite. Tá? Então, continuando. Isso aqui é o limite da f ser L. Vamos pegar o limite da GCM agora. O que significa o limite da GCM? Significa que, dado esse epsilon, dado epsilon maior que zero, em particular, eu pego o epsilon sobre 2, existe um delta, só que esse delta está vinculado à função g. Então, eu vou chamar ele de delta de g. Tá? Então, existe um delta g maior que zero, tá o quê? Essa distância do x menos p é maior que zero e menor que esse delta g. Isso implica que a imagem da função g
menos o m, isso é menor que epsilon sobre 2. Tá bom? Isso é só a interpretação do que está escrito aqui, ó, dessas duas escritas. Escrever isso é isso tudo para baixo. Tá? Agora eu vou fazer a interpretação do que nós fizemos aqui. Eu quero que as duas coisas aconteçam. Se eu quero que as duas coisas aconteçam, eu vou pegar o menor dos deltas. Tá? Então, tomando delta como sendo o mínimo entre delta de f e delta de g, vou pegar o mínimo. Se eu pego o mínimo, isso aqui funciona. E isso aqui também funciona. Tá? Quero tomar o mínimo entre eles. E ainda mais. Vocês viram desigualdade triangular? Alguém sabe o que é desigualdade triangular? Desigualdade triangular é assim. Se você pega dois números e tira o módulo deles, x mais y. Você soma, tira o módulo deles, isso sempre é menor ou igual que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Tá? Isso é desigualdade triangular. Beleza? Vamos usar ela. Então, usando a desigualdade triangular, que está escrito lá, temos o seguinte. Eu quero provar que esse limite dá essa soma. Então, eu tenho que pegar a diferença disso com a soma e mostrar que isso é menor que epsilon. Tá? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar f de x mais g de x menos L mais M. Eu tenho que ver que isso aqui é menor que epsilon. É isso que eu tenho que provar. Tá? Eu tenho que conseguir chegar nisso. Tá ok? Esse é o nosso objetivo agora. Então vamos lá, vamos sair disso. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, f de x, tem um menos aqui, vai ficar menos L mais g de x, tem um menos M. Tá? Por enquanto é só igual, ok? Agora, o que é que eu posso fazer? Uso, isso aqui é um número, isso aqui também é um número. Então, uso agora a desigualdade triangular. Tá? Isso aqui é menor ou igual que o primeiro número mais o segundo número. Tudo bem? O primeiro número e o segundo número. Agora, nota. Observe o seguinte. Isso aqui está aqui. É menor que epsilon sobre 2. Aquela segunda parcela lá está aqui. É menor que epsilon sobre 2. Mas isso só acontece se eu estou com delta G. Isto só acontece se eu estou com delta F. Como eu peguei o menor deles, então acontece os dois ao mesmo tempo. Tá? Eu peguei aqui, olha, eu tomei o mínimo entre delta F e delta G. Então acontece os dois. Tá? Então esse cara é menor que epsilon sobre 2. Mas esse cara é menor que epsilon sobre 2. Então, você soma isso aqui dá epsilon. Ok? Então, reescrevendo isso tudo, então, o que foi que nós temos aí? Dado epsilon maior que 0, existe o delta, que é o mínimo entre o delta F e o delta G, tal que
a distância de x menos p maior que zero é menor que esse delta mínimo, isso está implicando que a distância da f de x mais g de x menos L menos M essa distância aqui é menor que epsilon. Tá? Então, mas isso, o que é isso? Isso significa que o limite da f de x mais g de x, quando x tende a p, isso aqui é L mais M. Que é isso? Significa que isso é L mais M? Mas o que é L? L, por hipótese, é o limite de x tendendo a p da f de x, mais o que é M? M é o limite da g de x quando x tende a p. Então, a gente acabou de provar que o limite da soma é a soma dos limites. Está provado o nosso resultado. Beleza? A função contínua. Então, uma função f de em R é contínua em um ponto P pertencente a I, se dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos p menor que delta implicar que a f de x menos f de p é menor que epsilon. A gente diz que, a gente escreve isso aqui, limite de f de x tendendo a p é f de p. Olha lá. Isso aqui parece a definição de limite. Parece. Qual é a diferença? Na definição de limite, a função pode não estar definida no P. Esse é o primeiro ponto. Para ser função contínua, precisa estar definida no P. Tá? Segundo ponto, na definição de limite, aqui aparece maior que zero. Tá? Para função contínua, essa parte não precisa. Você retira. Por que você retira? Porque a função está definida no P. Então, se for P menos P, vai dar zero. Tá? Outra coisa. Para a definição de limite, aqui aparece L. Tá? Na definição de função contínua, é a função definida no ponto. Na definição de limite, aqui também é L. Para a função contínua, é o limite da função no ponto. Tá ok? Então, vamos ver os exemplos. Então, os exemplos que eu dei para vocês, os gráficos mais cedo, acho que era um gráfico mais ou menos assim. Outro gráfico era um gráfico mais ou menos assim. O outro gráfico, acho que é um gráfico mais ou menos assim. Aqui é P, aqui é P, aqui é P. E o quarto gráfico, eu acho que era uma coisa mais ou menos assim que eu fiz. E esse é o P. Vamos tentar entender a diferença entre limite e função contínua. Pensa. Olha lá. O limite desse a gente sabe que é P, desse a gente sabe que é... Aliás, que é esse L. A gente sabe que esse aqui o limite é esse L. Desse aqui a gente sabe que o limite desse é L. Quanto é f de P aqui? A função está definida no P e é L. Tá? Então, para esse caso,
o limite da função quando x tende a p é L. Tá? A função é contínua, porque o L é o próprio f de p. Nesse caso, o limite da função quando x tende a p é L. Mas o L está aqui embaixo e a imagem da função está aqui em cima. Aqui que é o f de p. Esse caso, a função não é contínua. Tá? Nesse caso, o limite da função quando x tende a p é L. Está aqui, é esse L. Só que a função não está definida no P. Beleza? A função não está definida no P. Aqui a função está definida. Aqui a função não está definida. Tá? Esse aqui, o limite desse, de f de x, quando x tende a p, esse limite não existe. Tá? Esse limite não existe, mas a função está definida no P, e é esse cara aqui em cima. Beleza? Então, o que significa uma função ser contínua? Uma função é contínua geometricamente falando. Você quer desenhar o gráfico dela? Você pega a caneta ou pega o lápis e começa a desenhar. Você nunca tira a caneta ou o lápis do papel. Você consegue desenhar todo o gráfico sem tirar a caneta ou o lápis do papel. Se é necessário você retirar o lápis do papel para continuar o seu desenho, significa que a sua função é descontínua. Ok? Por exemplo, esse aqui. Eu sempre mantenho o giz aqui no quadro. Não preciso tirar. Tá? Nesse aqui, eu vou mantendo o giz no quadro, mas quando chega bem aqui, eu tenho que tirar o giz e depois continuar. Então, a função não é contínua nesse ponto. Nesse aqui, vou fazendo isso. Quando chego aqui, eu tiro o giz do quadro e continuo. A função não é contínua nesse ponto. Nesse aqui, eu vou fazendo isso aqui, tenho que tirar o giz do quadro e continuar lá em cima. Então, essa função não é contínua nesse ponto. Beleza? Função contínua. O gráfico, não preciso retirar a mão ou a caneta do papel. Tá? Então, para você explicar para sua mãe lá o que é função contínua, você vai e explica para ela, olha, é simples. É simples. Você fala assim, mãe, se eu lhe der um epsilon, você tem que me dar um delta. Essa diferença tem que ser menor do que o delta e isso tem que implicar que é menor do que epsilon. Aí ela vai perguntar logo para você, mas o que isso significa? Aí você diz, mais simples ainda. Quando você pegar um papel e uma caneta, quando você for desenhar o gráfico, você não tira a caneta do papel. Aí ela vai dizer, ah, entendi, então é isso mesmo. Aí você e a sua mãe entenderam o que significa função contínua, tá bom? Vocês vão ter uma boa relação. Bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.